Olá, meu nome é Hebe, sou do terceiro semestre de farmácia e o meu grupo vai estar falando sobre o câncer de ovário. Eu vou estar começando fazendo uma breve introdução sobre o tema e falando sobre os principais sinais e sintomas da doença. O câncer de ovário se caracteriza pelo desenvolvimento de um tecido doente nos ovários. As mulheres têm 2 ovários, um de cada lado do útero, sendo suas funções a produção de óvulos e dos hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Nas fases iniciais, não provoca sinais ou sintomas. No entanto, à medida que se desenvolve, a mulher pode apresentar sangramento fora do período menstrual, dor abdominal e sensação de pressão no abdômen, por exemplo. As suas manifestações clínicas tornam-se aparentes nos estágios mais avançados da doença, quando já ocorreu disseminação da doença pela pelve ou abdômen superior ou até mesmo para outros órgãos. Esse tipo de câncer é mais comum de acontecer em mulheres entre os 50 e 70 anos e por isso é importante que as consultas ao ginecologista sejam cada vez mais frequentes, para que seja possível identificar alterações que possam ser indicativas de câncer no ovário, de forma precoce, e assim ser possível iniciar o tratamento mais adequado, caso haja necessidade, aumentando assim as chances de cura. Sintomas. Na maior parte dos casos, o câncer nos ovários não provoca qualquer tipo de sintoma, especialmente nos estágios iniciais. No entanto, à medida que o tumor desenvolve-se, é possível notar o aparecimento de alguns sinais e sintomas, sendo os principais menstruação irregular, sangramento fora do período menstrual, vontade frequente para urinar, barriga inchada ou sensação de estômago cheio, náuseas ou vômitos, pressão ou dor constante no abdômen, costas ou região pélvica, cansaço frequente, sensação de falta de ar, prisão de ventre ou diarreia e aumento do volume do abdômen. Olá, meu nome é Francisco, eu sou estudante do terceiro semestre de farmácia e hoje eu vim falar sobre as causas, os fatores de risco e os fatores que ajudam a reduzir o câncer de ovário. O câncer de ovário não tem causa completamente esclarecida. Sabe-se que se inicia a partir de mutações genéticas que alteram as características das células, como por exemplo, multiplicação rápida e descontrolada, invasão de células em outros tecidos e até pegar vasos sanguíneos de outros tecidos para si próprio. Quem tem maior risco? O câncer de ovário é mais frequente em mulheres com idade de 50 aos 70 anos. No entanto, pode surgir em qualquer idade, especialmente em mulheres que engravidarem após os 35, aquelas que fizerem uso de remédios hormonais para aumentar a fertilidade, ou aquelas que têm histórico na família de câncer de ovário ou de mama. Os principais fatores de risco para o câncer de ovário incluem histórico familiar da doença, ter uma mãe ou irmã que teve câncer de ovário aumentará os riscos, e se 2 parentes próximos com câncer, o risco será mais elevado. Herança genética. O câncer pode ser causado por uma alteração genética que é passada de mãe para filha. Essas alterações ocorrem principalmente nos genes BRCA1 e BRCA2. Ausência de histórico de gravidez. Início dos ciclos menstruais antes dos 12. Menopausa após os 50 anos. Uso de terapia hormonal para tratar os sintomas da menopausa. Tratamentos para fertilidade. Tabagismo. Uso de dispositivos intrauterinos, síndrome dos ovários policísticos. Alguns fatores parecem estar associados à redução dos riscos. Uso de pílula anticoncepcional. Lembramos, contudo, que este fator pode estar associado a um aumento ligeiro dos riscos de câncer de mama e de outros problemas de saúde. Amamentação, laqueadura ou esterectomia. Em caso de histórico familiar para câncer de ovário ou de mama, indica-se consulta com geneticista ou oncologista especializado para aprofundar as informações sobre possíveis mutações herdadas BRCA1 e BRCA2. O combate ou a prevenção à obesidade, já que os processos inflamatórios da doença está ligado a diversos tipos de câncer. Atividades físicas, que também reduzem o risco de diversos tipos de câncer. Redução de alimentos com corantes, espessantes, conservantes e outros advintos, além de reduzir os defumados. Abandono do cigarro e redução da ingestão de álcool. Além disso, existe a opção de retirada preventiva dos ovários, uma cirurgia chamada de oforectomia preventiva.
Contudo, ela é muito controversa no meio médico, já que a possibilidade de desenvolvimento do câncer em que apresenta o BRCA1 ou 2 positivo não é de 100%. Outro ponto é que essa cirurgia, por afetar diretamente a fertilidade da mulher e a produção de seus hormônios, precisa ser muito bem pensada e conversada. Boa noite, eu vou falar sobre o diagnóstico e os remédios, tratamentos para o câncer do ovário. Meu nome é Márcia Pereira Mascarenhas, sou de farmácia. Diagnóstico do câncer de ovário é feito pelo ginecologista por meio da avaliação inicial dos sinais e sintomas apresentados pela mulher. Além de ser também levado em consideração a idade, o histórico da saúde e o fator de haver ou não casos de câncer na família. Além disso, é realizado exames pélvicos em que o ginecologista apalpa o abdômen da mulher com o objetivo de identificar possíveis alterações na forma e tamanho dos ovários, sendo também indicada a realização de exames de imagem, como ultrassom transvaginal ou abdominal, para que seja possível visualizar o sistema reprodutor feminino. Outro exame que também pode ser solicitado para investigar o risco do câncer de ovário é a dosagem de proteína CA-125 no sangue, já que essa proteína costuma estar aumentada nos casos de câncer no ovário. E tem a biópsia para analisar o tecido de ovário e buscar células cancerosas. A consulta ginecológica começa com o exame pélvico. A parte externa de seus órgãos genitais é cuidadosamente inspecionada. O exame pélvico se continua pela introdução de 2 dedos pelo canal vaginal. Simultaneamente, pressiona a outra mão em seu abdômen para buscar sentir o útero e os ovários. Um dispositivo espéculo é inserido na vagina, de modo que seja possível verificar visualmente as anomalias. Eu sou a Caroline Campos, eu faço parte do grupo que fala sobre câncer de ovário e eu vou falar sobre os tipos e a medicina personalizada. O tipo de célula em que o câncer começa determina o tipo de câncer de ovário. Tumores epiteliais são os que começam na fina camada de tecido que cobrem o lado de fora dos ovários. Cerca de 90% dos casos são tumores epiteliais. Tumores do estroma são os que começam no tecido ovariano, que contém células produtoras de hormônio. Esses tumores são geralmente diagnosticados em um estágio mais inicial do que os tumores ovarianos. Cerca de 7% dos tumores ovarianos são do tipo estromal. Tumores de células germinativas são os que começam nas células produtoras de ovários. Esse tipo é raro e tende a ocorrer em mulheres mais jovens. Estágios do câncer de ovário. O câncer de ovário pode ser classificado em alguns estágios de acordo com as características observadas no exame de imagem, sendo as principais: estágio 1. O câncer é apenas encontrado em um ou ambos ovários. Estágio 2. O câncer se espalhou para outras partes da pelvis. Estágio 3. O câncer se espalhou para outros órgãos do abdômen. Estágio 4. O câncer se espalhou para os órgãos fora do abdômen, sendo este o mais grave. Como é feito o tratamento? O tratamento para o câncer de ovário deve ser orientado pelo ginecologista e oncologista de acordo com o grau de desenvolvimento do tumor, saúde geral da mulher e idade, tendo como objetivo principal a eliminação da maior quantidade de células cancerígenas possíveis, para que seja possível evitar o espalhamento do câncer e assim promover a cura. De forma geral, o tratamento é feito com cirurgia para retirar o máximo de células cancerígenas e, em alguns casos, o órgão afetado, sendo seguido normalmente por sessões de quimioterapia ou radioterapia para garantir a eliminação das células que não foram removidas durante a cirurgia. É importante que a mulher seja acompanhada pelo médico de forma regular durante o tratamento, pois assim é possível verificar se o organismo está respondendo bem ao tratamento indicado ou se é necessário fazer alguma alteração. Cirurgia para retirar o tumor. A cirurgia para câncer de ovário é o principal tipo de tratamento utilizado para eliminar
o máximo de tumor possível. E, dependendo do tipo do câncer, pode ser feita de várias formas, que incluem salpingoforectomia, consiste na remoção do ovário e tubo uterino afetados, e por isso pode ser apenas retirado um ovário, caso o câncer esteja em fase inicial e não afete ambos. Histerectomia é uma cirurgia para retirar também o útero da mulher, caso o câncer se tenha espalhado para este órgão. Cirurgia citorredutiva é usada no caso mais avançado de câncer de ovário, para retirar células cancerígenas de outros órgãos afetados, como por exemplo bexiga, baço, estômago ou cólon. Depois da cirurgia, o tempo de recuperação pode durar até um mês, sendo que o contato íntimo só deve acontecer depois desse período e o regresso às atividades diárias deve ser gradual. Vamos lá. A quimioterapia é feita com o uso de remédios que impedem as células cancerígenas de se desenvolver e multiplicar. Normalmente a quimioterapia é feita com injeção diretamente na veia, mas em alguns casos podem ser utilizados comprimidos com o mesmo efeito, caso o câncer esteja um pouco desenvolvido. A quimioterapia para o câncer de ovário pode durar até 6 meses e provocar efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, cansaço, anemia e queda de cabelo. Além disso, o médico também pode indicar sessões de radioterapia com raio-x para complementar o tratamento quimioterápico, especialmente quando existe risco de o câncer voltar a surgir. Medicamentos de quimioterapia para o câncer de ovário podem ser tomados por via oral, intravenosa, IV, ou através de um tubo introduzido no abdômen por onde será administrada a quimioterapia diretamente no peritônio, quimioterapia intraperitoneal, ou IP. Às vezes, os tratamentos podem ser combinados. Alguns dos medicamentos quimioterápicos utilizados no tratamento incluem carboplatina, cisplatina, paclitaxel, docetaxel. O tratamento para o câncer de ovário com quimioterapia pode causar náuseas e vômitos. Para ajudar e aliviar náuseas, o seu médico irá prescrever alguns medicamentos. Fazer 2 tipos de quimioterapia muitas vezes provoca efeitos secundários mais graves do que apenas IV ou IP. Os efeitos colaterais incluem dor de barriga, dor de nervo, a neuropatia e problemas renais ou hepáticos. A radioterapia para câncer de ovário usa raio-x de alta energia para matar células cancerosas e escolher tumores. Não é muito usado para tratar esse tipo de tumor. É usado aparelho que destina a radiação na área em que as células cancerosas são encontradas. Há também a radioterapia interna, que utiliza agulhas, sementes, fios ou catéteres que contêm materiais radioativos colocados perto dos ovários ou no interior do corpo. Os efeitos colaterais da radiação podem incluir náuseas, vômitos, diarreia, dor ou desconforto ao urinar, a inflamação da bexiga e cicatrizes. Também pode haver um aumento no risco de infecções. Casos mais avançados podem ser tratados inicialmente com medicina personalizada. A medicina personalizada é uma técnica que procura características próprias do paciente que possam influenciar no tratamento. No caso de um câncer, como o câncer de ovário, ela analisa o tumor e as mudanças no DNA do paciente para buscarem tratamentos mais eficazes. Quando o tratamento não é personalizado, há um risco maior do paciente não reagir adequadamente com os medicamentos ou quimioterápicos, apresentando uma resposta menor do que esperado, e em algumas situações, até efeitos colaterais reduzidos. Os genes mais importantes dentro da medicina personalizada para o câncer de ovário são o BRCA1 e o BRCA2. Hoje os médicos já sabem que tumores com essa mutação genética reagem de forma diferente ao tratamento quimioterápico ou mesmo com medicamentos específicos. Como esse tumor tem um erro de reparo específico, medicamentos inibidores de PARP têm se mostrado muito promissores nesse tratamento, buscando ajuda médica. O médico deverá ser consultado em caso de existir quaisquer sinais ou sintomas que esteja causando preocupação. Se houver histórico familiar de câncer de ovário ou de mama, estas informações devem ser passadas para o especialista. Também é importante trazer exames ginecológicos todos os anos.
ao fim de rastrear qualquer problema precoce. A escolha do tratamento e os resultados a longo prazo para o paciente com câncer de ovário depende do tipo e do estágio do câncer. Sua idade, saúde geral, qualidade de vida e desejo de ter filhos também devem ser considerados. Convivendo o prognóstico. Os efeitos colaterais do tratamento do câncer de ovário podem ser graves. O médico pode dar medicamentos para ajudar com alguns efeitos colaterais. Hábitos saudáveis, tais como ter uma dieta equilibrada, dormir o suficiente e fazer exercícios, pode ajudar a controlar os seus sintomas. Alguns tratamentos também podem ser feitos em casa, como se náuseas ou vômito, é bom consumir gengibre ou chá de hortelã. Se diarreia, é bom manter uma boa hidratação e ter uma dieta leve. E se a pessoa sentir constipação, é bom manter a hidratação e consumir fibra em sua dieta. E não usar laxante sem primeiro falar com o médico. Busque apoio. Ter câncer pode ser muito estressante e pode ser esmagador enfrentar os desafios. Encontrar novas maneiras de lidar com os sintomas de estresse pode melhorar sua qualidade de vida. Essas ideias podem ajudar. Obtenha o apoio que precisa. Passe tempo com pessoas que se preocupam com você. Permita que elas te ajudem e cuidem de você. Cuide bem de si. Descanse bastante e coma alimentos nutritivos. Fale sobre seus sentimentos. Encontre um grupo de apoio onde você pode compartilhar suas experiências. Experimente novas maneiras de relaxar. Técnicas de redução de estresse podem ajudar.